Olá, olá, tudo bem, meninos, meninas, professora de História, Ana Paula, vamos lá, né? Hoje mais uma aulinha, o imperialismo. Essa é a temática. A partilha da África e da Ásia. Vamos ver quem partilhou a África e a Ásia, né? Partilhou como se fosse um bolo, né? Que você, uma pedaço de pizza para poder, né? Comer e retirar mesmo. A ideia é retirar o máximo, né? Então, vamos dar uma olhada nisso. Bom, tudo começa com a segunda Revolução Industrial no final do século XIX. O que vai acontecer? Lembra da primeira que nós estudamos, né? Que é a questão da Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra. E agora vai acontecer a segunda Revolução Industrial no final do século XIX. Então, os países, a Europa, Estados Unidos e Japão, eles vão verificar nesse período um crescimento, né, um desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento econômico do capitalismo, uma aceleração da indústria, né, uma aceleração industrial. Então, começam a surgir novas tecnologias que não existiam até então. Que novas tecnologias são essas, professor? O aço, substituindo o ferro, o aço muito mais resistente, muito mais leve. A invenção do dínamo para a produção de eletricidade. Então, antes, né, lembra lá que não tinha eletricidade, né? O que movimentava as indústrias? Não era o vapor, não era o carvão mineral? O motor, a combustão, que é o motor do carro, é daí que surgem os automóveis, né? O boom dos automóveis. O aumento das ferrovias, das locomotivas a vapor, a invenção do telégrafo, né? E do telefone, aí, ó, reduzindo a questão das distâncias. Tudo isso vai levar ao que a gente chama de imperialismo. Como assim, professor? Como assim? Por quê? Esses países, né, fazendo a Revolução Industrial, produzindo muito, eles vão querer vender, né? Quando você produz, você quer vender. E aí, para quem que você vai vender, né? Você vai vender fora da Europa, porque a Europa já estava saturada, então tinha que buscar mercados fora da Europa. E aí, além de buscar mercados para vender essas mercadorias, né, que já estava, né, com essas novas tecnologias, começou a produzir muito, tinha que buscar também matérias-primas para poder ali, ó, né, produzir mais ainda. Então, quer dizer, busca de matérias-primas, busca de mercados consumidores, gente para comprar essas mercadorias. E aí, aonde que os europeus vão buscar essas mercadorias? Na África e na Ásia. Lembrando também que não é só na África e na Ásia, não. Aqui na América também, na América Latina. Lembra que nós estudamos lá, né? Já estudamos a questão da Inglaterra, né? A Inglaterra emprestava dinheiro para a gente, vendido uma agulha até um automóvel, um caixão vinha, né, da Inglaterra, era um produto industrializado que vinha da Inglaterra, e isso ferrava com o nosso processo de industrialização, porque a gente era dependente da Inglaterra. Então, a Inglaterra não dominava, não vai dominar não só na África e na Ásia, não. Só que a África e a Ásia vai ser um imperialismo, vai ser um domínio cruel, mais cruel do que o que foi aqui. Então, vamos lá, busca de mercados consumidores, mercados produtores de matéria-prima como carvão, ferro, ouro, diamante, também vão buscar ouro, diamante, a África é muito rica em ouro e diamante, né? Oportunidades de investimento para seus capitais e mão de obra barata. Então, vai utilizar o povo para trabalhar de forma quase que de graça, às vezes em alguns momentos até como escravos, né? Lá na África. Lembrando que a escravidão já tinha acabado, ou estava acabando, né? Nós já estudamos aqui, final do século XIX, fim da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países. Então, já não tem mais a ideia de retirar as pessoas da África como escravos, mas é de explorar as pessoas, de explorar a mão de obra, de explorar o trabalho dentro da África. Então, já mudou aí a forma de exploração. Bom, e aí, partilha da África. Em 1880, 10% do território africano estava ocupado pelos europeus, só 10%. Em 1900, os europeus já tinham dominado, ocupado 90% da África. Vamos entender isso. Olha aí, esse mapa mostra essa partilha, essa divisão da África pelos europeus. Olha aqui na legenda. Tem os países da Europa aqui, que são as potências imperialistas. O que quer dizer império, gente? Domínio, né? Império é domínio. Então, quer dizer, a África, né, vai ser dominada, vai ser pelos europeus, pelas potências europeias. A Ásia vai ser dominada pelas potências europeias. E quais são essas potências europeias que vão explorar a África e a Ásia? França,
Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros menores. Então, você tem aqui, olha, se você pegar no mapa da África, aqui são as posses desses países na África. Isso aqui tudo pertence à França, na África, ó, esse azul aqui. O vermelho, olha aqui, ó, tudo isso aqui, todas essas partes vermelhinhas aqui são posses da Inglaterra. A Inglaterra dominava, explorava essas regiões da África. A Alemanha é o verde, tá vendo aqui? Portugal é aqui, ó, essas duas regiões aqui, ó. Bélgica, esse amarelão aqui bem no meio, essa região super rica em marfim, né? Em borracha, tá? Essa região aqui bem... borracha não, marfim. E aí eles vão explorar aqui, ó, essa parte aqui do meio. Itália, aqui esse lilás. Espanha, o amarelo, né? Então, esse amarelinho ouro aqui. Então, qual é, se eu perguntar, qual é a potência europeia que mais tinha posse na África? Qual é? Qual a corzinha que está predominante aqui? Quais são as cores que estão predominantes aqui, que é posse dos países europeus? A França, que é o azul, e a Inglaterra, que é o vermelho, tá vendo? Então, as duas potências, a Inglaterra ainda tinha mais que a França. Então, a França e a Inglaterra eram as duas potências imperialistas, né? Que mais tinham posse na África. Depois vem as outras. Não é à toa que a África hoje é uma pobreza, né? Uma miséria. Começou com a escravização, retirando os africanos de lá à força, e agora as potências europeias vão se instalar na África para explorar a mão de obra do povo, para tirar as riquezas, para ferrar com a economia, né, local e para vender e para forçar o povo a comprar os produtos que vinham da Europa. Tá vendo? Como é que pode, né? Não é à toa. Então, aí, então, eles fizeram uma regra lá. Quem chegasse e dominasse alguma região da África, né? País europeu que dominasse, tinha que avisar para os outros. Senão, não teria direito das terras. E o que eles justificaram para usar para partilhar, né? A África, o que os europeus utilizaram para partilhar? Né? A Inglaterra, a França, a Bélgica, o que eles utilizaram para poder... usaram um monte de teorias racistas na época, teorias científicas, dizia que o branco era superior ao negro, ao amarelo e ao negro, né? Intelectualmente, mentalmente. Racistas, sabe? Não tem nada, nós somos diferentes só na casca, né? Biologicamente, intelectualmente, não tem um grupo mais inteligente que o outro, né? Uma etnia mais inteligente que a outra. Então, eles vão falar o seguinte: essas teorias diziam que a raça branca era superior à raça negra e amarela, e que na luta pela vida, somente as raças superiores sobreviveriam. Hoje não aceita mais a existência de raças humanas, e nem a superioridade de um povo sobre outro. Hoje se sabe que só existe uma raça, a raça humana. E sabe-se também que nenhum povo é superior ao outro. Nós estudamos isso no início, quando estudou cultura. Não existe uma cultura superior à outra, existem culturas diferentes, né? Que é o etnocentrismo. Então, quando o europeu chega lá na África, na Ásia, dizendo que ele é superior, porque ele tem tecnologia, porque ele é cristão, porque ele é branco, é teoria racista, né, gente? Para justificar a dominação. E aqui você tem mais uma charge, né, que mostra essa coisa da partilha. Olha, a África toda partilhada, e quem é que está com a faca partilhando, dividindo, explorando e dominando? Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália. E o pior imperialismo foi do Congo. O Congo fica aqui bem no meio da África, aqui, ó, essa parte amarela aqui que foi dominada pela Bélgica. O que aconteceu? O Congo, ele envolveu 10 milhões de pessoas, morte de cerca de 10 milhões de pessoas. As mulheres, as crianças, os velhos eram acorrentados. Aquela região do Congo foi dominada pelo o rei, né, o Leopoldo II, né, que era o rei da Bélgica. Então, ele vai exercer um domínio ali cruel. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as mulheres, as crianças, os velhos, vão acorrentar, vão manter esses velhos como reféns, enquanto os homens iam à floresta coletar borracha, marfim, borracha mesmo. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, os reféns eram mortos a facadas ou a tiro. Olha para você ver, gente, a crueldade, né? Então, 10 milhões de africanos foram mortos só ali no Congo, né? Só ali naquela região central da África.
Então, Leopoldo II retirou do Congo uma fortuna incalculável em borracha e marfim. A partilha da Ásia. Então, aí depois os países europeus, essas potências imperialistas, se voltaram para a Ásia. Dominaram a Índia e a China, duas regiões que sempre foi referência. Lembra das grandes navegações? Os europeus iam na Índia e a China buscar as especiarias. Era uma região autônoma, era uma região independente, eram regiões ricas. Só que quando os europeus chegam lá, vão destruir a economia daquela região. Na Índia, os abusos, quando a Inglaterra domina a Índia, vai causar o empobrecimento do povo e as sucessivas crises de fome no país, pois os ingleses utilizavam as terras agricultáveis da Índia para plantar algodão. Em vez de deixar o povo plantar comida para eles, né, sobreviver, era obrigado a plantar o algodão, porque o algodão era a matéria-prima que movimentava as indústrias inglesas, tá vendo? Então, o que provocou uma rebelião, né, contra a dominação inglesa, que é a Revolta dos Cipais, em 1857. Nessa revolta, os ingleses ganharam, né? E aí fizeram uso que tinham uso de metralhadoras, de canhões, e esmagaram a revolta. Aí que a Índia foi dominada mesmo pelos ingleses, né? Aqui, isso aqui é mostrando a China, que também vai ser dominada pelos ingleses. Olha lá, mostra aqui o mapa da China, todo mundo brigando, né? Ali pela parte que cabe à China, as potências, né? França, a Bélgica, né? Todo mundo aqui. E o imperador chinês pedindo, por favor, né? Parem, né? Parem de saquear, né? De roubar, de explorar, Então, vamos entender aqui. Os ingleses na China é o seguinte, gente, os comerciantes vendiam ópio, uma droga, os chineses, e cada vez mais provocava a dependência do povo chinês. Embora o ópio fosse proibido na China, os traficantes ingleses vendiam naquele país quantidades cada vez maiores dessa substância. Os chineses resolveram reagir, confiscaram e lançaram no mar quase 1.400 toneladas de ópio bruto, trazidas por navios ingleses. A resposta britânica foi a guerra. O governo da rainha Vitória mandou bombardear várias cidades chinesas. Foi a Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, que terminou com a vitória dos ingleses. Então, a Inglaterra venceu. Após a guerra, a China teve seus portos abertos para os produtos ingleses, além dos chineses serem obrigados pelos ingleses a pagar uma indenização de 21 milhões de dólares pelos prejuízos causados pela guerra. Olha lá, né? Porque o imperador resolveu entrar na história e impedir que a Inglaterra vendesse droga para os chineses e pegou os navios, né? Confiscou e lançou no mar 1.400 toneladas de ópio. Aí iniciou a guerra a guerra de ópio contra a Inglaterra, e a Inglaterra ganha, aí que a Inglaterra fez a China se tornar dependente da economia inglesa, né? A China deixou de ter autonomia, além de ter que pagar uma indenização ainda pela droga que foi lançada no mar, né? 21 milhões de dólares. Então, aí a China saiu dessa história totalmente dependente. É isso aí. Fiquem bem, se cuidem e até mais.